Ok, então vamos começar a aula de hoje. Então na sessão passada, nós vimos como determinar ou como definir as funções trigonométricas e as funções hiperbólicas, né? A gente definiu, por exemplo, seno de z, z é uma variável complexa, né? Cosseno de z, tangente de z e as funções hiperbólicas também, né? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico e as razões entre essas funções, né? Que dá origem a secante, secante hiperbólica, cossecante, cossecante hiperbólica. Então nessa sessão, o que a gente vai fazer é definir as inversas dessas funções, certo? Inversa das funções trigonométricas e das funções hiperbólicas. Rapidamente, como é que a gente definiu as funções trigonométricas? Por exemplo, a gente definiu cosseno de z, né? Z é uma variável complexa, como sendo e elevado a iz mais e elevado a menos iz dividido por 2, né? E a gente definiu o seno de z como sendo e elevado a menos iz, perdão, e elevado a mais iz, menos e elevado a menos iz, dividido por 2i. Né? E aí a tangente de z é definida como a razão do seno pelo cosseno. Né? Se eu dividir esse cara por esse, eu vou ficar com e elevado a iz menos e elevado a menos iz, dividido por, que está aqui em cima, né? E elevado a iz mais e elevado a menos iz. Esse 2, no final das contas, cancela com esse 2. E esse i que está aqui, ficaria aqui embaixo. A gente pode jogar ele aqui para cima como menos i. Tá? Então, a gente definiu as funções trigonométricas complexas dessa maneira. Claro, a gente pode definir a secante de z como sendo 1 sobre o cosseno. Né? A gente pode definir a cossecante como sendo 1 sobre o seno. E assim por diante. Tá? E da mesma maneira, a gente definiu as funções hiperbólicas. Né? Por exemplo, cosseno hiperbólico de z, a gente definiu como sendo e elevado a z, assim como no caso real, né? Mais e elevado a menos z sobre 2. E aqui a gente viu uma relação interessante entre o cosseno hiperbólico e a função cosseno, né? Trigonométrica, que é, eu posso obter a cosseno hiperbólico através dessa relação, se eu trocar z por iz no cosseno, ou seja, cosseno de z é igual a cosseno hiperbólico de z, e seno hiperbólico de z, eu posso obter da seguinte maneira. Eu calculo o seno trigonométrico de z e multiplico por i. Tá certo? Na verdade, por menos i. Tranquilo? E aí, todas as outras propriedades, por exemplo, a gente viu que várias propriedades do cosseno da soma, ou da diferença, seno da soma, seno da diferença, assim como no caso real, né? E aí, todas as propriedades para as funções hiperbólicas, a gente pode extrair a partir das propriedades das funções trigonométricas, utilizando essa relação que eu acabei de mostrar para vocês, ou relembrar. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai definir as inversas dessas funções. Por exemplo, como é que eu defino a inversa da função seno? Né? Então, eu quero definir o seguinte. Eu quero definir, vou chamar w, a função arcosseno. Né? Como é que a gente define o arcosseno de z? Né? Uma outra notação seria seno a menos 1. Né? Como é que eu defino essa inversa? A inversa da função seno. Então, eu digo que w é um arcosseno de z, se somente se z for igual a seno de w. Certo? Igual a gente fez para o log e para exponencial, né? Eu digo que w é igual ao log de z, se somente se z for igual a e elevado a w. Então aqui a ideia é a mesma, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou usar a definição, w aqui é uma variável complexa, tá? Então como é que eu calculo o seno de w? Por definição, e elevado a iw menos e elevado a menos iw dividido por 2i. Certo? Esse z é fixo, então eu vou passar esse 2i multiplicando para lá e vamos ficar com o seguinte, e elevado a iw menos e elevado a menos iw é igual a 2iz. Tá? Então, o que eu quero é saber quem é w. Tá? W está aqui e está aqui. Como é que eu resolvo essa equação? Vou fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte mudança de variável. Vamos chamar t de e elevado a iw. E aí note que e elevado a menos iw, na verdade, é 1 sobre t. Não é assim? Então, olha só o que a gente vai ficar. Então, esse cara vai se escrever como, deixa eu até mudar de cor, t menos 1 sobre t é igual a 2iz. Aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois lados por t, né, os dois lados da equação, para tirar esse t daqui de baixo. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ficar com t ao quadrado menos 1 e do outro lado 2izt, porque eu multipliquei os dois lados da equação por t, tá certo? Multipliquei esse lado e esse lado também. Vou passar esse cara para o primeiro membro e aí vou ficar com a equação quadrática na variável t. Tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte, t ao quadrado menos 2izt menos 1 é igual a 0. Então, t é igual a
E elevado a IW. Então, se eu souber quem é T, se eu resolver esse cara, se eu souber quem é T, eu sei quem é W. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, isso aqui é a equação de segundo grau, né? E aí, então, a gente pode resolver isso utilizando o discriminante. O discriminante desse cara é esse cara ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, que está aqui, né? Então, vai ficar, de novo, esse termo ao quadrado. Então, menos 2iz ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o cara que está aqui na frente, coeficiente ao quadrado, vezes menos 1, que é o carinha que está aqui, né? Tá bom? Ou ainda, eu posso escrever esse discriminante como sendo, aqui vai ficar 4 positivo, esse menos aqui vai ficar positivo, né, que é menos 1 ao quadrado, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar z ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1, então isso vai ficar menos 4z ao quadrado, ou ainda, se eu colocar o 4 em evidência, 1 menos z ao quadrado. Tá bom? Então, as raízes desse cara são t igual a menos isso aqui, né? Então, menos 2iz vai ficar 2iz. Então, não preciso colocar mais ou menos raiz quadrada de delta não, tá, pessoal? Porque eu sei que a função raiz quadrada complexa tem dois valores, tá? Um positivo e outro negativo. Então, eu posso condensar tudo isso assim, ó. Mais a raiz quadrada de... Deixa eu colocar assim. Mais a raiz quadrada de 4, que multiplica 1 menos z ao quadrado. Tá certo? Porque a gente sabe que a função raiz quadrada complexa ela é multivalente, ela tem duas raízes. Um é positivo, né? Um vai ter o sinal mais à frente, outro vai ter o sinal negativo, tá bom? Então, eu posso deixar todo mundo condensado dessa maneira. E aí, dividido por 2, tá? Esse 4 que está aqui, eu posso colocar para fora como 2, tá? Então, fica aqui. E aí, eu posso escrever isso aqui mais simples assim. Cancelando esse cara com esse cara com esse cara. Então, t para mim, que não esqueça, t é elevado a i vezes w, tá? Então, t ficaria iz mais 1 menos z ao quadrado elevado a meio. Mas eu não quero t, eu não quero e elevado a iw, eu quero w. Bom, é só tomar o log dos dois lados, né? Então, se eu tomar o log nessa expressão, de um lado eu vou ter iw e do outro eu vou ter log. Log do quê? Disso tudo aqui. Então, iz mais 1 menos z ao quadrado elevado a meio. Mas como eu quero só o w, perdão, eu posso passar o i dividindo, vai ficar 1 sobre i, só que 1 sobre i é a mesma coisa que menos i. Então, eu posso escrever esse cara assim, olha só. Menos i vezes log. Tá? Então, isso aqui, menos i vezes log de tudo isso, é o que a gente vai chamar de arco seno de z. Tá certo? Então, da mesma forma que a gente fez aqui para o arco seno, eu posso fazer para o arco cosseno, posso definir para arco tangente. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente vai definir a função multivalente arco-seno. Tá? Então, a função multivalente arco-seno, ou seno a menos 1, tanto faz, é a mesma coisa, tá? Notações diferentes para o mesmo objeto, vai ser definida através dessa função multivalente. Por que essa função é multivalente? Porque a gente sabe que o log é uma função multivalente e a gente sabe que só por isso já bastaria, né? E a gente sabe também que a função raiz quadrada é uma função multivalente. Tá? Então, mais à frente, quando a gente for definir, por exemplo, a derivada dessa função, a gente vai ter que ter o cuidado de especificar um ramo, né? Porque senão eu não sei com relação a quem que eu estou derivando. Tá? Então, mais à frente, por exemplo, se eu tomar o ramo principal da função raiz quadrada aqui, ó, e se eu tomar o ramo principal da função log, com esse novo ramo, né, isso cria um ramo para a função arco-seno, e nesse ramo, como eu sei que a função raiz quadrada é analítica, e como eu sei que a gente já viu que o log vai ser também analítico, né, uma vez que eu escolhi um ramo, então a composição de duas funções analítica é analítica, então a função arco-seno vai ser analítica, e aí a gente vai poder definir a sua derivada. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para as inversas que a gente vai definir na aula de hoje, quando a gente for calcular a derivada, e mais à frente a integral, quando eu definir a integral dessas funções, tem que ter cuidado com relação a quais ramos você está definindo a função. Tá bom? Mas sobre isso à frente. Ok, então a gente chama essa função definida dessa maneira de arco-seno ou seno inverso. Tá? A notação pode ser essa ou essa. Tá bom? Ok, então vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular todos os arcos senos de raiz de 5. Eu estou falando todos porque a gente sabe que a função arco-seno, novamente, é uma função multivalente. Então, existem infinitos valores aqui. Tá bom? Então, vamos calcular todos esses. Depois a gente define, por exemplo, que seria o valor principal da função arco-seno, que, como eu já comentei, corresponde a tomar o argumento principal, o valor principal para a função raiz quadrada, que está lá no argumento, né, da função log, né, da função arco-seno, e tomar o argumento principal também da função log. Ok, então vamos ver como é que a gente resolve esse exemplo aqui. Então, vamos calcular todos os arcos senos desse carinha. Então,
Qual foi a definição de arco seno que a gente deu? Então, seno a menos 1 de z, a gente definiu como sendo menos i log de iz mais 1 menos z ao quadrado, raiz quadrada disso. Tá? Foi assim que a gente definiu esse carinha. Então, vamos ver aqui em cima, se foi isso mesmo. iz menos i, né? Ó, menos i log de i vezes z, aqui, ó, i vezes z, 1 menos i ao quadrado, raiz quadrada disso. 1 menos i ao quadrado, raiz quadrada disso. Show de bola. Então, é só substituir agora aqui por raiz de 5, se não me engano. Isso, raiz de 5. Então, vamos ficar com o seguinte. Então, vai ficar assim, ó, seno, arco seno, né, de raiz de 5, vai ficar menos i log de, vou colocar assim, ó, i vezes raiz de 5, né, onde tem z eu estou substituindo por raiz de 5, mais, vou colocar aqui assim, 1 menos, então, onde tem z, raiz de 5, então raiz de 5 ao quadrado, elevado a meio. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem duas raízes quadradas, né? Então tem que colocar todas, tá? Porque eu estou calculando todos os arcos senos de raiz de 5. Tá? São infinitos. Então aqui eu tenho que usar as duas raízes quadradas. Então vamos simplificar isso aqui rapidinho. Então 1 menos raiz de 5 ao quadrado, raiz quadrada desse cara, é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 menos, aqui vai ficar menos 5, né? Ou ainda, isso é igual a raiz quadrada de menos 4. Só que menos 4 tem duas raízes, mais ou menos 2i. Tá? Então a gente vai ter que colocar isso aqui. Tudo bem? Então, por enquanto, estamos ficando com o seguinte. Deixa eu mudar de cor novamente. Então, por enquanto, temos o seguinte. Arco seno de raiz de 5 igual a menos i log de... Agora eu posso colocar mais simples assim. Então, ficou i raiz de 5 mais ou menos 2i. Né? Vou fazer assim. Eu posso colocar esse i em evidência. Então, ficou menos i log de raiz de 5 mais ou menos 2. Então, tem que calcular esses dois logs, tá certo? O log de raiz de 5 mais 2 vezes i e o log de raiz de 5 menos 2 vezes i. Mas note o seguinte, pessoal. O módulo de raiz de 5 mais ou menos 2 vezes i é igual a raiz de 5 mais ou menos 2. Tá certo? Esse cara é um número puramente imaginário, né? Ele está aqui, né? Tem o raiz de 5 menos 2 e o raiz de 5 mais 2. Tá certo? Como os dois são positivos, aqui teria o valor absoluto disso, mas como os dois são positivos, não preciso colocar o valor absoluto. E o argumento desse número, o argumento de raiz de 5 mais ou menos 2 vezes i, como a gente sabe que esses dois números estão sobre o eixo imaginário positivo, isso aqui é exatamente π sobre 2. Né? Os dois caras, novamente, estão por aqui e esse ângulo aqui é π sobre 2. Tá bom? Show. A gente vai precisar dessa informação para calcular o log, né? Por quê? Como é que a gente calcula o log de raiz de 5 mais ou menos 2 vezes i? Por definição, a gente já viu isso nas aulas passadas, isso aqui é igual ao log real do valor absoluto desse cara, mas o valor absoluto dele é isso aqui, então raiz de 5 mais ou menos 2. Essa aqui é a função log real, tá certo? Mais i vezes o seu argumento. E o argumento desse cara é π sobre 2 mais qualquer múltiplo de 2π, né? Onde n é um número inteiro, um natural inteiro. Ok? Pronto, agora é só simplificar essa expressão. Claro, aí no arco seno tem esse menos i aqui, tá? Lembrar no final de multiplicar por menos i, porque está faltando aqui na frente. Ok, então antes de eu simplificar mais essa expressão, nota o seguinte, eu não preciso ficar reescrevendo log de raiz de 5 mais ou menos raiz de 2 não, porque existe aqui uma relação interessante, que é o seguinte, olha só, olha para esse quociente aqui, ó, 1 sobre raiz de 5 mais 2. Se eu multiplicar isso por raiz de 5 menos 2 em cima, e a mesma coisa embaixo, para não alterar nada, em cima eu vou ter raiz de 5 menos 2, embaixo eu vou ter o quadrado do primeiro, que é 5, menos o quadrado do segundo, que é 4, só que 5 menos 4 é 1. Então, isso quer dizer que raiz de 5 menos 2, que aparece aqui, eu posso escrever em termos de raiz de 5 mais 2, que também tem aqui. Tá? Como? Bom, eu preciso do log, né? Então, o log de raiz de 5 menos 2 é igual ao log desse cara, que é 1 sobre raiz de 5 menos 2. 1 sobre raiz de 5 menos 2, perdão, mais 2. Né? E aí eu sei que esse cara eu posso escrever como sendo raiz de 5
mais 2 elevado a menos 1, e esse menos 1 eu posso jogar aqui para frente, né? Tá certo? Então, moral da história, esse cara, log de raiz de 5 mais ou menos 2, é a mesma coisa que mais ou menos, eu posso puxar isso mais ou menos para cá, mais ou menos log de raiz de 5 mais 2, olha que legal. Tá certo? Então, com essa identificação, temos o seguinte, assim, vamos ficar com o seguinte, deixa eu mudar de cor novamente. Então, log complexo de raiz de 5 mais ou menos 2 vezes i é numericamente igual a mais ou menos o log, aqui é o log real, tá bom? De raiz de 5 mais 2, mais i vezes o que? Vamos ver, tá aqui, ó. Eu posso colocar o π em evidência, tá? Vou colocar π aqui, tá bom? Mas o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2n mais 1 sobre 2, ou seja, 4n mais 1, né? Então, 4n mais 1 sobre 2, 4n mais 1 sobre 2, que multiplica π, tá? π, onde n é um número inteiro. Tá? Então, esse é o log, ou são os logs, né? Desses dois números aqui, tá certo? Para qualquer n, você tem um log desses carinhas. Tranquilo? Bom, então para ter agora o arco seno de raiz de 5, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar pelo que está faltando, que é esse menos i aqui. Tá? Então vamos fazer isso. Então, o arco seno de raiz de 5 é só multiplicar isso aqui por menos i, que é multiplicar isso aqui por menos i. Tá? Se eu jogar um menos i aqui, como tem o i aqui, menos i vezes i dá 1, né? Então o primeiro termo vai ficar 4n mais 1 sobre 2 vezes π. E aqui vai ter um i aqui na frente, né? Vai ficar mais ou menos vezes menos i, que continua sendo mais ou menos i. Tá certo? Ficaria menos e mais, mas tanto faz menos e mais, ou mais ou menos, a mesma coisa. Tá? Então, mais ou menos i, que multiplica o log, que é o log real de raiz de 5 mais 2. Onde n é um número inteiro. Então, está aqui todos os arcos senos de raiz de 5. Tá? Como eu falei, é uma função multivalente, ela tem infinitos valores. Tá bom? Por causa do log aqui e por causa da função raiz quadrada também. Claro, se eu tomar, por exemplo, como é que eu defino o valor principal do arco seno de raiz de 5? Então, para isso eu tenho que escolher um ramo, eu tenho que arbitrariar um ramo para a função raiz quadrada, né, que está lá na composição da definição do arco seno. Vamos lembrar aqui que o arco seno ela depende da raiz quadrada e ela depende do log. Então, para eu definir o que eu vou chamar de valor principal do arco seno, eu vou pegar o argumento principal, perdão, o valor principal da raiz quadrada e vou pegar o valor principal do log. Tá certo? Então, se eu tomar os dois valores principais para esses dois carinhas, eu posso definir o valor principal da função arco seno. Então, como é que eu faço isso? Bom, quando a gente vai calcular, quando a gente vai trabalhar com a função raiz quadrada, que foi nessa etapa aqui, olha só, a gente viu que a função raiz quadrada, nesse caso, tem duas raízes, a positiva e a negativa. Tá? Então, o valor principal da raiz quadrada a gente considera a raiz positiva. Tá bom? Então, esse positivo aqui vai refletir no positivo lá na escolha, nessa escolha aqui. Ó. Na verdade, vai refletir no negativo, né? Porque lembra que para eu chegar nessa expressão, eu tive que multiplicar tudo por menos i, né? E aí o cara que era mais virou menos, tá bom? Então, eu vou ficar com essa escolha aqui, no sinal. E para eu ter o valor principal do log, a gente já viu que basta fazer nessa expressão n igual a 0. Tá bom? Então, se eu fizer n igual a 0 nessa expressão, eu vou ter apenas π sobre 2. Então, π sobre 2. E o cara que veio lá da raiz quadrada principal, né? Lembra, eu tinha duas raízes lá, mais ou menos 2i. Essa daqui, ela se converteu na negativa, porque, lembra, para eu chegar na arco seno, eu tive que multiplicar todo mundo por menos i, tá certo? Então, esse menos trocou o sinal aqui. Nessa parte, ela é importante, é interessante, tá bom? Eu disse, tanto faz na hora de você escrever, mas na hora de pegar o valor principal, aí tem que ter esse cuidado. Então, menos i log de raiz de 5 mais 2. Tá? Então, a gente pode definir o valor principal, nesse caso, de raiz de 5, como sendo isso aqui. Claro, eu posso escolher outros ramos para a função log, né? E eu posso definir outros ramos para a função raiz quadrada. Se eu definir outro ramo para esse cara e outro ramo para esse cara, provavelmente, ou com certeza, na verdade, eu vou ter um outro valor para isso aqui. Tá bom? Mais sobre isso na frente. Ok. Então,
Da mesma forma que a gente fez para a função arco-seno, da mesma forma que a gente fez para o arco-seno, eu posso fazer para o arco-cosseno e posso fazer para arco-tangente. Tangente é menos 1. Tá? Então, se eu fizer o mesmo trabalho que eu fiz lá em cima, eu posso definir as funções multivalente arco-cosseno, ou cosseno menos 1, né? E a função arco-tangente, ou tangente é menos 1, dessas maneiras que estão escritas aqui. Tá? Então, o arco-cosseno se escreve assim. A diferença do arco-cosseno para o arco-seno é porque no arco-seno tem um i aqui, né? E não tem esse i aqui, certo? No cosseno é o contrário, no arco-cosseno, tá certo? O i que tinha aqui andou para cá, tá bom? Só isso. Você faz aquele mesmo trabalho que eu fiz para o arco-seno. Qual foi? Que era o seguinte, eu digo que W é igual ao arco-cosseno de Z, se só se Z for igual ao cosseno de W, né? E aí eu substituo o cosseno de W pela definição dele, né? E elevado a I ômega, ou IW, mais E elevado a menos IW dividido por 2. Tá? Passo 2 multiplicando, substitui E elevado a IW por T, e aí faz aquela mesma brincadeirinha, e a gente chega nessa expressão que está aqui. Tá bom? E se você fizer a mesma coisa para a função tangente, né? Ou, na verdade, para a função arco-tangente, a gente chega nessa representação aqui. Tá? Então, novamente, são funções multivalentes. Por quê? Porque o log é uma função multivalente, porque a função raiz quadrada é uma função multivalente. Aqui, no caso da arco-tangente, não aparece nela a representação, ou nessa representação não aparece a função raiz quadrada. Então, aqui a gente só tem o log. Portanto, quando eu for falar de um ramo principal para a função arco-tangente, eu só tenho que olhar, ou algum ramo para a função arco-tangente, eu só tenho que olhar para algum ramo, alguma escolha do ramo da função log. Já no caso da função arco-cosseno, né? No caso da função arco-cosseno, eu tenho que fazer como no arco-seno. Eu tenho que escolher um ramo. Primeiro um ramo para a raiz quadrada, depois um ramo para a função logarítmica. Tá bom? Ok. Então, como eu tinha observado, a gente pode tornar as funções arco-seno e arco-cosseno analíticas, né? Desde que a gente escolha um ramo onde as funções que a compõem, né? As funções que fazem, que estão na definição do arco-seno e do arco-cosseno também sejam analíticas, né? Tá? Então, como eu falei, por exemplo, se eu tomar o ramo principal da função raiz quadrada e o ramo principal da função log, eu vou ter um ramo para a função arco-seno, que a gente vai chamar de ramo principal, e um ramo para a função arco-cosseno, que eu vou chamar também de ramo principal. Então, nesse ramo, as duas funções são analíticas, né? Porque a composição de funções analíticas é uma função analítica. Tá? E aqui é a mesma coisa para a função arctangente. Se eu tomar o ramo principal do log, aí eu defino isso como o ramo principal da função arctangente. Tá? E aí, nesse ramo, a função a gente sabe que é analítica e a gente pode calcular suas derivadas. Tá? Aqui é só chamar a atenção do que eu tinha falado anteriormente. Né? Com essa escolha, com a escolha do ramo principal para a função raiz quadrada e com a escolha do ramo principal para a função log, eu posso definir o valor principal da função arco-seno. Né? E aí, por exemplo, o valor principal de arco-seno de raiz de 5 a gente mostrou lá em cima, que é exatamente isso aqui. Né? Isso aqui veio da escolha do ramo principal da função raiz quadrada, e esse π sobre 2 veio da escolha do ramo principal para a função logarítmica. Tá certo? Escolhendo outros ramos, eu tenho outras representações, tenho outras funções analíticas, tá certo? Ok, então vamos ficar com essa escolha, vamos ficar com a escolha dos ramos principais, e aí com essas escolhas a gente pode, como eu falei, calcular as derivadas, né? Então, aqui eu coloquei como teorema, então as derivadas das funções trigonométricas inversas com aquela escolha que eu falei do ramo principal, pode ser feita da seguinte maneira, ou são dadas assim, ó, são dadas por essa expressão que está aqui, tá? Então, derivada do arco-seno, 1 sobre 1 menos z ao quadrado elevado a meio, a derivada do arco-cosseno está aqui, a derivada do arco-tangente está aqui. Do jeito que está escrito aqui, do jeito que está apresentado aqui as expressões, elas servem para qualquer ramo que você escolher lá em cima. Tá? Claro, se eu escolher o ramo principal, então eu posso substituir essa simbologia pela raiz quadrada, né? Que a gente usa esse símbolo, né? Quando a gente usa esse símbolo aqui, eu estou dizendo que eu escolhi o ramo principal para a função raiz quadrada. Mas como a derivada vai ter a mesma expressão no final das contas, se você escolher qualquer outro ramo, então é mais conveniente a gente usar essa notação. Tá bom? Claro, se você escolher o ramo principal, você pode substituir isso aqui por isso aqui. Tá bom? Como a gente já viu anteriormente. Ok, então eu vou escolher uma dessas aí para a gente fazer a verificação e as demais eu deixo para vocês fazerem como exercício. Então vamos ver a derivada, vamos ver que a derivada do arco-seno realmente é dada por essa expressão. Tá? Ok. Então aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Então, W igual a
arcosseno de z é a mesma... bom, w é um arcosseno de z se somente se z for igual a seno de w, não é assim? Ok. O que eu quero é calcular dw dz, que é a derivada do arcosseno, né? d dz de seno menos 1 de z. Bom, é isso que eu quero calcular, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão em relação a z dos dois lados. Tá bom? Então, se eu derivar z em relação a z, eu vou ter, então, dz, isso é 1, né? E do outro lado, eu vou ter a derivada do seno. A derivada do seno vai ser a regra da cadeia, né? Cosseno de w, né? A derivada do seno é cosseno, vezes, bom, como w é uma função de z, então, a regra da cadeia, pela regra da cadeia, eu vou ter dz dw. Que é o que eu quero, tá certo? No final das contas, eu quero isolar esse carinha. Tá bom? Ok. Mas aí eu sei o seguinte, pessoal. Eu sei que cosseno ao quadrado de uma coisa mais seno ao quadrado da mesma coisa é 1. Ou ainda, eu posso escrever o seguinte, que cosseno ao quadrado de w é igual a 1 menos seno ao quadrado de w. Ou que cosseno de w, esse aqui é um número complexo, é igual a essa raiz quadrada. Tá? Novamente, aqui tem duas, né? Claro que se eu escolher com a escolha do ramo principal, aqui só vai ter uma, que é a raiz quadrada positiva, né? E a gente poderia até usar esse símbolo aqui. Mas eu vou deixar assim porque serve para qualquer escolha de um ramo que você quiser lá em cima. Tá? Ok. Bom, o que mais que eu posso utilizar aqui? Posso utilizar o fato de que z é igual a seno de w. Então, onde aparecer seno de w aqui, eu posso substituir por z. Então, isso é a mesma coisa que 1 menos z ao quadrado elevado a meio. Tá? Então, eu vou substituir esse cara por esse, que no final das contas é igual a esse. Tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte. Olha só, deixa eu descer mais um pouquinho. Então, ficamos com 1 é igual a cosseno de w. Mas cosseno de w se escreve assim. Então, 1 menos z ao quadrado elevado a meio dw dz. Portanto, dw dz, que é a derivada que eu quero, é só passar esse cara agora dividindo, né? Então, é 1 sobre 1 menos z ao quadrado elevado a meio. Tá? Como está lá no teorema para a gente verificar. Então, moral da história, a derivada d dz da função arcosseno é igual a 1 sobre 1 menos z ao quadrado elevado a meio. Ok? Só isso, como estava lá em cima. Ó. Exatamente. 1 sobre 1 menos z ao quadrado elevado a meio. 1 sobre... Aqui, ó. 1 sobre 1 menos z ao quadrado elevado a meio. Então, as outras eu deixo como exercício e vocês fazem da mesma maneira. Tá bom? Ok, vamos ver um exemplozinho aqui. Então, vamos calcular a derivada da função arcosseno utilizando o ramo principal. Tá? Então, vamos fazer essa escolha para esse exemplo. Vamos utilizar o ramo principal de arcosseno e vamos calcular a derivada nesse ponto. Tá? A gente tem que checar se esse cara está no ramo principal. Tá? Tem que ter esse cuidado. Ok, então a gente viu lá em cima, acabamos de fazer, que a derivada d dz do arcosseno é igual, vou colocar assim, mais para cá, é igual a 1 sobre 1 menos z elevado a meio, z ao quadrado, perdão, elevado a meio. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero agora calcular i sem z igual a i. Ou seja, eu vou calcular i sem z igual a i. Tá? Lembra que esse carinha aqui, 1 menos z ao quadrado elevado a meio, está lá na definição de arcosseno, né? De novo, arcosseno de z é menos i log de iz mais isso. Então, eu só posso colocar z igual a i aqui e, portanto, na verdade, só posso colocar z igual a i aqui e, portanto, aqui, se esse cara estiver no ramo principal dessa função, né? Da função raiz quadrada. Mas, vamos ver se está ou não. Vamos jogar lá para ver o que acontece. Então, perceba o seguinte. Vamos calcular 1 menos z ao quadrado elevado a meio quando z for i. Vamos olhar só para esse carinha aqui. Então, se eu colocar z igual a i aqui, eu vou ficar 1 menos i ao quadrado, né? Tudo isso elevado a meio. Beleza? Bom, mas isso é igual ao quê? I ao quadrado é menos 1, com esse menos dá mais. Então, isso dá 2. 2 elevado a meio. Aí faça a seguinte pergunta. 2 está lá no ramo principal da função raiz quadrada? Tá, né, pessoal? Porque olha só, como é que a gente definiu o ramo principal
da função raiz quadrada. É todo o plano complexo menos isso aqui, né? Menos o eixo negativo, né? O eixo real negativo. Então você vai lá em C e de C você retira esse intervalo aqui, o intervalo menos infinito até zero. Então o que sobrou, né, é o ramo principal. E 2, né, esse número aqui 2 que está dentro da raiz quadrada, ele está aqui, ó, tá tranquilo. Então sim, eu posso colocar Z igual a I aqui, tá? Sem problema nenhum. Tá certo? Por esse fato, tá? Então, agora é só substituir tranquilo. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a meio. Tá? Como eu quero o valor principal, eu defini isso no ramo principal, a raiz quadrada principal desse cara é a raiz de 2. Tá? E a gente pode utilizar esse símbolo aqui de raiz mesmo. Tá certo? Então, como é que ficou a derivada? Tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Quando for calcular tanto derivada quanto integral dessas funções que são multivalentes, tá? Então, d de z de arco seno de z, quando z for i, isso é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá? Ou raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Olha só, mais acima a gente calculou o arco seno, né, de raiz de 5. Né? Na verdade, a gente calculou todos os arcos senos de raiz de 5. Um exemplo lá em cima, a gente calculou todos esses casos. Inclusive, a gente viu o valor principal, né, para o arco seno, né? O seno a menos 1, né, de raiz de 5, o arco seno. Se não me engano, isso deu π sobre 2 menos o log de raiz de 5 mais 2, né? Acho que foi isso. Se minha memória não está me enganando, foi isso. Então, se eu quisesse calcular a derivada da função arco seno em raiz de 5, será que seria possível? Com a escolha do ramo principal, a resposta é não, pessoal. Por quê? Porque quando eu escolho o ramo principal, eu estou tomando o ramo principal do log e o ramo principal da função raiz quadrada. E ambas têm essa mesma configuração. Né? O ramo principal do log e da função raiz quadrada é aquele onde o θ varia de menos π a π. Né? Tá certo? Eu pego todo o plano complexo e retiro isso aqui juntamente com a origem. Então, por que eu não poderia calcular essa derivada, professor, do jeito que o senhor fez aí, substituindo z igual a raiz de 5 aqui, z igual a raiz de 5 aqui na definição, né? Por que eu não poderia fazer isso? Porque, olha só, se você colocar raiz de 5 aqui, você vai ter, como a gente já viu mais à frente, quer dizer, lá em cima, a gente viu que vai ficar 1 menos raiz de 5 ao quadrado, né? Elevado a meio, mas isso é igual a 1 menos 5, que é igual a raiz quadrada de menos 4, não é isso? Menos 4. Mas, professor, por que eu não posso dizer que a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i e ficar com a raiz quadrada positiva, por exemplo? Não pode, pessoal, porque menos 4, esse número menos 4, ele é negativo. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ele está exatamente sobre o corte de ramo que a gente fez. Menos 4 está aqui. Tá? Então, eu não posso calcular essa derivada em raiz de 5. Até posso, se eu escolher outro ramo que não esse. Se eu escolher outro corte que não esse. Por exemplo, se em vez de cortar isso aqui, eu tivesse escolhido como corte, retirar o eixo x positivo, né, o 0 mais a parte positiva, ou seja, se eu permitir que o meu θ, no caso, variasse desde 0 até 2π, aberto nas duas extremidades, então com essa escolha desse ramo, aí sim, eu poderia escolher essa escolha de ramo para a função raiz quadrada e poderia manter o ramo principal para a função log. Aí sim eu poderia substituir. Tá certo? Mas com essa escolha que a gente está utilizando, o ramo principal tanto para a função raiz quadrada como o ramo principal para a função log, eu não poderia substituir raiz de 5 lá não. Tá certo? Teria que fazer esse ajuste, escolher outro ramo. Aí isso é bastante comum, principalmente quando a gente for calcular a integral. Dependendo da curva ao longo do qual estou integrando, às vezes é necessário a gente modificar o ramo. Mais sobre isso mais à frente, tá? Quando a gente falar sobre integral. Então, da mesma maneira que a gente definiu as funções trigonométricas inversas, eu posso definir as funções hiperbólicas inversas. Eu posso definir o seno hiperbólica menos 1 de z. Eu posso definir o cosseno hiperbólica menos 1 de z. Eu posso definir a tangente hiperbólica menos 1 de z. São as funções inversas, tá? Então, se você fizer o mesmo processo que eu fiz lá para cima, a gente consegue expressões para essas funções aqui multivalentes. Por exemplo, como é que eu faria para a função arctangente? Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, para a função arctangente hiperbólica, né? Então, eu digo que W é igual a arctangente hiperbólica de Z, se somente se Z for igual a tangente hiperbólica de W. Não é assim?
Ora, mas como é que a gente define a tangente hiperbólica? É a razão do seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, não é assim? Seno hiperbólico de W sobre cosseno hiperbólico de W. Ora, mas, deixa eu trazer para cá. Como é que a gente define o seno hiperbólico? É elevado a W, no caso, né? O que é W? É elevado a W mais, na verdade, menos. É elevado a menos W, dividido por 2, dividido por, o que é o cosseno? Vai ficar E elevado a W mais E elevado a menos W sobre 2. Tá? Fração de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu vou ter isso aqui, né? Ó. E elevado a menos W. Tá bom? E aí posso cancelar os dois, né? Esse 2 com esse 2 vai embora. E aí no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter E elevado a W menos E elevado a menos W sobre E elevado a W mais E elevado a menos W. Tá? E vamos fazer aquela mesma brincadeira. Onde tiver E elevado a W, eu vou substituir por T. Tá bom? Porque o que eu quero resolver é o seguinte. Eu quero descobrir quem é W em função de Z. Então eu tenho que resolver essa equação aqui. Tá? Então para isso eu vou fazer, como eu estou dizendo aqui, eu vou escrever onde tiver E elevado a W, eu vou substituir por T. Então vamos ficar com o seguinte. Z é igual a T menos 1 sobre T. E do outro lado eu tenho T mais 1 sobre T. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por T, eu não altero nada, mas eu reescrevo esse cara como sendo T ao quadrado menos 1 sobre T ao quadrado mais 1. Não é isso? Vou passar esse cara para lá, multiplicando. Então, vamos ficar com o seguinte. Z vezes T ao quadrado mais Z, tá? Igual a T ao quadrado menos 1. Ou ainda, se eu passar tudo que é T para um lado e que não é para o outro, eu vou ficar com... Bom, eu vou ter esse zt ao quadrado e vou ter esse t ao quadrado que vai passar como menos t ao quadrado. Se eu colocar em evidência, então ficou t ao quadrado que multiplica z menos 1. E do outro lado eu tenho menos 1 que eu já tinha e esse z passa como menos z. Né? Ou ainda, t ao quadrado vai ficar menos 1 menos z dividido por z menos 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1 nessa expressão, tirar esse menos, vai ficar 1 mais z, né, em cima, com todo mundo positivo, e embaixo, em vez de ser z menos 1, vai ficar 1 menos z. Tá? Mas quem é t? T é elevado a w. Então, t ao quadrado é elevado a w ao quadrado, que é elevado a 2w, né? Propriedade do log, perdão, das exponenciais, é elevado a 2w. E isso, por sua vez, tem que ser igual a esse carinha. 1 mais z sobre 1 menos z. Ora, mas eu quero só um w. Bom, é só tomar o log dos dois lados, certo? Um log complexo, porque a gente sabe que o log é a inversa da exponencial. Tá bom? Guardando lá o domínio correto, né? Então, tomando o logaritmo dos dois lados, eu vou ter 2w igual a log de 1 mais z sobre 1 menos z. Vou fazer o seguinte, passar o 2 dividindo. Então, w é igual ao meio disso. Então, isso aqui é a nossa função arco tangente hiperbólica, tá? Isso aqui é o que a gente chama de tangente hiperbólica menos 1 de z. Tá? E se você fizer isso tanto para o cosseno hiperbólico quanto para o seno hiperbólico, a gente vai ter essas definições aqui. Chegamos nisso aqui, tá? Então, o seno hiperbólico se escreve dessa maneira. Então, aparece o log e aparece a função raiz quadrada. Tá? Então, quando a gente for falar de ramo principal, tem que pegar o ramo principal desse cara e o ramo principal desse, tá? E aí, a mesma coisa com o cosseno hiperbólico. Tá? A diferença é que tem um menos aqui, ó, que é mais, que é menos, né? Mas ainda aparece as funções, a função raiz quadrada e a função log. Por isso que esses caras são funções multivalentes. Já no caso da função tangente hiperbólica, aparece apenas o log, como a gente viu na verificação, na definição lá em cima, tá? Na dedução lá em cima. Tranquilo? E aí, com a escolha do ramo principal para a função raiz quadrada e para a função log, as duas são funções analíticas, a composição de função analítica é analítica, esse cara vai ser analítico, eu posso calcular a derivada desse, a mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá. Tá? E se eu for calcular a derivada desses carinhas, a gente vai ter essas expressões aqui. Tá? A derivada da função arcosseno é dada dessa maneira, a derivada do arcosseno é dada dessa maneira, e a derivada da função arcotangente dessa maneira, desde que você escolha, previamente, você tenha escolhido os ramos. Tá? E aí que nesses ramos essas funções sejam analíticas e a composição de funções analíticas ainda é uma função analítica. Tá bom? Quando eu escolho o ramo principal para cada um, eu chamo isso do ramo principal da função arcosseno, ramo principal da função arcosseno e ramo principal da função arcotangente. Tá? Eu vou fazer a verificação de uma dessas e deixo as demais para vocês. Então, vamos fazer da arcotangente. Tá? Nesse espacinho aqui que dá para fazer. Então, eu quero calcular a derivada da arcotangente. De novo, W é igual a arcotangente hiperbólico de Z, se só se Z
foi igual a tangente hiperbólica de W, né? Então, o que eu quero é calcular a derivada de W em relação a Z, igual eu fiz lá para a função arcosseno, né? Então, vamos derivar dos dois lados em relação a W, perdão, em relação a Z. Então, se eu derivar Z em relação a Z, vai ficar 1, tá? Já coloquei aqui. Então, dz sobre dz é 1, e do outro lado eu vou ter a derivada da tangente hiperbólica. Mas, a gente já viu que a derivada da tangente hiperbólica é igual a secante hiperbólica ao quadrado. A gente viu isso na aula passada, tá certo? Então, isso fica secante hiperbólica ao quadrado de W, né? Regra da cadeia vezes a derivada do de dentro, que é o W, dz, né? Porque a gente sabe que W é uma função de Z, tá bom? Show de bola. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou usar o fato de que a gente já viu também, que assim como no caso real, cosseno hiperbólico de qualquer coisa menos seno hiperbólico ao quadrado da mesma coisa, isso é igual a 1, tá? Portanto, se eu dividir os dois lados dessa equação por seno hiperbólico, por cosseno hiperbólico, perdão, eu vou ficar aqui 1 menos aí seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, né? Tudo ao quadrado. Isso vai ser tangente hiperbólico ao quadrado. E do outro lado eu vou ter 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado, que a gente chama de secante hiperbólico ao quadrado. Tá certo? E aí eu vou substituir essa secante hiperbólica por 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado. Tá certo? Então vamos ficar com a seguinte relação. Deixa eu continuar aqui embaixo. 1, que eu já tinha aqui, vai ficar igual a esse cara, que eu vou escrever assim. 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado de W, que multiplica dw dz. O que eu quero é dw dz, tá? Mas eu quero escrever tudo isso em função de z. Como é que eu posso fazer isso, professor? Pode fazer da seguinte maneira. Note que tangente hiperbólica ao quadrado, ou tangente hiperbólica é igual ao próprio z, né? Porque w é igual ao arco tangente hiperbólica de z, se só se z foi igual a tangente hiperbólica de w. Então, onde tiver essa ocorrência de tangente hiperbólica de w, eu vou substituir por z. Tem aqui, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 menos z ao quadrado vezes dw dz. Por fim, o que eu quero é esse cara, então eu só passo esse dividindo, tá bom? Então, é bem padrão, pessoal, essa maneira de fazer isso, vocês já viram para funções, no caso real, né? Então, a gente fica o seguinte, dw dz igual a 1 sobre 1 menos z ao quadrado. Né? Isso aqui é a derivada da tangente hiperbólica, da função arctangente hiperbólica. Tá certo? Que é o que está aqui, ó. Ok? 1 sobre 1 menos z ao quadrado. Aqui também, né? 1 sobre 1 menos z ao quadrado. As demais eu deixo como verificação para vocês. Vocês fazem aí, seguindo esse mesmo roteirinho, né? Só tem que utilizar a relação trigonométrica, ou a relação entre as funções hiperbólicas, a relação correta, né? Por exemplo, no caso, se eu for derivar o seno e o cosseno, eu vou precisar dessa daqui. No caso da função tangente, precisou dessa daqui. Ok? Show de bola. Então, para terminar, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, ele dá o seguinte, ele te dá a função arco cosseno hiperbólico, né? E aí ele pede o seguinte, ele não está utilizando aqui o ramo principal. Bom, ele vai usar o ramo principal para a função log, mas não o ramo principal para a função raiz quadrada. Ele diz o seguinte, para o ramo da função arco cosseno hiperbólico definido de que maneira? Eu vou pegar um ramo específico da função raiz quadrada que não é o ramo principal. No ramo principal, eu sei que o argumento lá do seu número complexo, ele tem que ser um número entre menos π e π, né? Esse é o ramo principal da função raiz quadrada. Mas ele quer o ramo onde a função raiz quadrada toma valores nesse intervalo, de 0 até 2π. Tá certo? Ele está falando aqui. Ó. Então, ele está usando essa escolha do ramo para a função raiz quadrada. Tá? Então, para essa escolha de ramo para a função raiz quadrada, utiliza o ramo principal para a função logarítmica. Então, o ramo principal da função logarítmica corresponde, quando você acha o log, corresponde a fazer n igual a 0. Tá? Lembra aí. Ok. Então, para essas escolhas, você vai ter um ramo para a função arcosseno hiperbólico, que não é o ramo principal, mas é um ramo qualquer. Perdão, não é qualquer, é esse ramo definido dessa forma. Então, para essa escolha de ramo, calcule arco cosseno hiperbólico de raiz de 2 sobre 2 e a derivada da mesma função no mesmo ponto. Tá. Professor, por que ele mudou o ramo? Por que ele pegou outro ramo? Por que a gente não fica com o ramo principal? Porque vocês vão ver agora, né, que a função arco cosseno hiperbólico ela não está definida para... Bom, o ramo principal dela não está definido nesse ponto. Então, eu tenho que fazer uma modificação no ramo para que eu possa calcular isso aqui. Por quê? Pelo seguinte fato. Ó, a gente viu lá em cima que a função arco cosseno hiperbólica é definida dessa maneira, certo? Então, se eu tentar calcular isso em raiz de 2 sobre 2,
Então, eu vou ter que colocar raiz de 2 sobre 2 aqui. E vou ter que colocar raiz de 2 sobre 2 aqui. Então, vamos analisar o que acontece com a função raiz quadrada principal. Raiz quadrada principal, tá? Em raiz de 2 sobre 2, para vocês verem que eu não posso colocar raiz de 2 sobre 2 diretamente aqui, sem a modificação desse ramo. Porque olha o que acontece. Deixa eu mudar aqui de cor. Então, se eu for calcular z ao quadrado menos 1 elevado a meio. Se eu for calcular isso quando z for igual a raiz de 2 sobre 2, o que eu estou calculando na verdade? Bom, coloca z aqui, igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu levar ao quadrado, isso vai dar 2 quartos, que é o meio, né? Então, ficou meio menos 1 elevado a meio. Isso aqui é a raiz quadrada de menos meio, né? Só que menos meio, novamente, pessoal, está sobre o eixo x negativo. E no ramo principal, a gente cortou esse cara. Quando eu defino o ramo principal da função raiz quadrada, a gente retira esse ramo, né? A gente, na verdade, a gente faz esse corte de ramo, né? Eu tiro a origem e tudo que tiver para cá, né? Então, isso aqui não pertence ao ramo principal. Mas menos meio está exatamente por aqui, pessoal. Menos meio. Então, com essa escolha, com esse corte, com essa escolha de ramo, né, na verdade, com essa escolha de definição para a função raiz quadrada principal, eu não tenho como calcular esse cara. E, portanto, eu não tenho como calcular o arco cosseno hiperbólico. Tá? Então, por isso que ele faz o seguinte. Em vez de utilizar esse corte, ele faz o seguinte. Retire o eixo x positivo. Corta esse cara. Que corresponde a dizer que meu θ varia de 0 até 2π. Em vez de menos π a π. Tá certo? Então, com essa escolha aqui, onde o θ varia de 0, a 2π, aí não tem problema mais, né? Porque eu posso passar por aqui, tá vendo? De 0 a 2π. Então, eu posso passar sobre o eixo x negativo. Antes eu não podia. Eu não posso agora, com essa escolha azul, passar sobre o eixo x positivo e nem assumir 0. Mas com essa escolha agora, com esse ramo, agora sim. Tá certo? Então, com essa escolha de ramo, essa raiz quadrada agora é permitida eu calcular. E aí quem vai ser a raiz quadrada, o valor principal dessa raiz quadrada? Vai ser o valor positivo dela, né? Isso vai ser mais... Bom, raiz quadrada de menos 1 aí, então vai ficar i sobre raiz quadrada de 2, né? Ok? Então, isso é possível porque o problema está dizendo, escolha agora esse outro ramo. Tá? Ok. E esse cara eu posso escrever como i raiz de 2 sobre 2. Tá? Bom, aí agora eu vou calcular... Bom, eu vou calcular o restante, que é o quê? É o log do que sobrou. O que sobrou o quê, professor? Raiz de 2 sobre 2, e agora eu vou substituir aqui o z por raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Vamos continuar esse processo aí. Então agora, vou colocar assim, note ainda o seguinte. Note. Ok. Vou fazer em azul aqui embaixo. Então vamos ficar com o seguinte. Log de... Onde tinha z lá, eu substituí por raiz de 2 sobre 2. Então ficou raiz de 2 sobre 2 mais... Olha só. O z aqui, ó, eu fiz igual a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui em raiz de 2 sobre 2... E isso aqui em raiz de 2 sobre 2, a gente já viu que dá i raiz de 2 sobre 2. Né? Tá aqui, ó. I raiz de 2 sobre 2. Então, no final das contas, tem que calcular o log de raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, como é que eu calculo o log desse cara? Bom, primeiro note o seguinte. Deixa eu mudar de cor novamente. Que esse número complexo que está aqui, o valor absoluto de raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2, o valor absoluto dele é 1. Você está sobre a circunferência de raio 1. E o argumento desse cara, o argumento de raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2, é exatamente π sobre 4, né? Representa lá no plano cartesiano, né? Raiz de 2 sobre 2, i raiz de 2 sobre 2, como esse lado aqui, o comprimento é igual a esse ângulo aqui é 45, né? Π sobre 4. Tá bom? Então, como é que fica o log desse cara? Bom, fica o log real do valor absoluto dele, mas o valor absoluto dele é 1, e log de 1 é 0, mais i vezes o argumento. O argumento dele é π sobre 4, mais qualquer múltiplo de 2π, né? 2πn. N, um número inteiro. Pessoal, mas a gente quer o valor principal do log. Para eu ter o valor principal do log, eu faço n igual a 0. Tá? Então, o log principal, o valor principal do log para esse número complexo é igual a i vezes π sobre 4. Tá bom? Então, moral da história, assim. Refaz isso aí, tá, pessoal? Eu sei que dá um pouquinho de trabalho. Tem que entender essas escolhas dos ramos, tá certo? Então, cosseno hiperbólico a menos 1
de raiz de 2 sobre 2 é igual a I π sobre 4. É isso que esse exemplo está nos dizendo. Tá bom? Que é o que ele pede aqui no item A. Calcule o arco cosseno hiperbólico de raiz de 2 sobre 2. Agora ele pede no item B para a gente calcular a derivada nesse ponto. Tá? Então, lá em cima, a gente viu que a derivada da função arco cosseno é 1 sobre z ao quadrado menos 1. Então, vamos colocar isso aqui. Então, a derivada de dz de cosseno hiperbólico a menos 1 de z fica 1 sobre 1 menos z ao quadrado, tudo isso elevado a meio, ok? Então, eu preciso calcular isso em z igual a raiz de 2 sobre 2. E aqui também é a mesma coisa, z igual a raiz de 2 sobre 2. Mas agora a gente está salvo, pessoal, porque raiz de 2 sobre 2, eu posso substituir z aqui. A gente viu que com essa escolha de ramo, a função raiz quadrada está bem definida nesse ponto. Então é só substituir mesmo, pessoal. Tá? Então vai ficar 1 sobre 1 menos. Aqui vai ficar o quê? Pô, a gente já viu que isso aqui vai dar raiz quadrada de menos meio. Né? E como a gente quer a raiz quadrada com aquela escolha de ramo, qual? Aquela onde o θ está entre 0 e 2π, a gente já viu que isso aqui está aqui em cima, se não me engano, deu menos i raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, exatamente. Menos i raiz de 2 sobre 2. Ou i sobre raiz de 2. Tá bom? Então, eu posso substituir esse carinha aqui por i sobre raiz de 2. Então, fração de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre i. Ou, se eu colocar o i para cima, ele vem como menos i, né? Multiplicando em cima e embaixo por i. Multiplicando em cima e embaixo, na verdade, pelo conjugado, né? Por menos i. Embaixo vai dar 1 e em cima vai dar menos i. Então, menos i raiz de 2 é o valor da derivada de z, né? Arco cosseno hiperbólico de z, quando z for raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Só isso. Só ter esse pequeno cuidado de quando for calcular essa derivada, ou quando for substituir o valor da função em ponto, verificar se o ponto em questão pertence aos ramos onde você está definindo a função. Porque, do contrário, não faz sentido substituir. Tá? E essa verificação vai ser importante também quando a gente tiver precisar calcular a integral que a gente vai definir mais à frente. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações desse material, principalmente em relação a equações diferenciais parciais. E na aula seguinte, aí sim, a gente entra com a definição de integral de uma função, uma variável complexa. Ok? Tranquilo.